Quando pisei naquela terra pela primeira vez, eu sabia que estava cometendo um crime. Mas o que você faria se seus filhos estivessem com fome e você não tivesse mais nada a perder? Eu, Clara Santos, faxineira e viúva, invadi a fazenda do homem mais rico de Ribeirão Preto. Todo mundo dizia que ele era impiedoso, que mandava prender qualquer um que ousasse entrar em suas terras. Mas eu não imaginava que aquele dia mudaria completamente a minha vida. O que aconteceu nos minutos seguintes foi tão surpreendente que até hoje, quando conto essa história, as pessoas não acreditam. Eu mesma ainda me pergunto se foi real. Fique até o final, porque o que esse milionário fez comigo foi algo que ninguém esperava, nem eu, nem minha família, nem a cidade inteira. E tudo começou com um simples pé de laranja. Meu nome é Clara Santos, e eu nunca imaginei que minha vida pudesse chegar a esse ponto. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filha de uma costureira e de um pedreiro que trabalhava sol a sol para colocar comida na mesa. Cresci vendo minha mãe costurar até altas horas da noite, os dedos calejados movendo a agulha com uma precisão que só quem ama o que faz consegue ter. Meu pai chegava em casa coberto de cimento, mas sempre com um sorriso no rosto e uma história engraçada para contar. Eles me ensinaram que trabalho honesto dignifica a pessoa, que não importa o que você faz, mas como você faz. Eu acreditava nisso com todas as forças do meu coração. Desde pequena, aprendi a valorizar cada centavo, cada pedaço de pão, cada oportunidade que a vida me dava. Nunca tive luxo, mas também nunca me faltou amor. E foi esse amor que me sustentou quando tudo começou a desmoronar. Conheci o Roberto quando eu tinha 22 anos, numa festa junina da igreja do bairro. Ele era eletricista, trabalhador, honesto, com aquele jeito simples que me conquistou logo de cara. A gente namorou 2 anos antes de casar, e foram os anos mais felizes da minha juventude. Casamos numa cerimônia pequena, só família e amigos mais próximos, mas para mim foi como um conto de fadas. O vestido era emprestado da minha prima, as flores vieram do quintal da vizinha, mas o sorriso no meu rosto era genuíno. Roberto me prometeu que a gente ia construir uma família bonita, que ia trabalhar duro para me dar uma vida digna. E ele cumpriu cada palavra dessa promessa. A gente alugou uma casinha simples no bairro Operário, 3 cômodos pequenos, mas que eram nosso cantinho. Cada móvel que comprávamos era uma conquista, cada panela nova era motivo de comemoração. 3 anos depois veio a Júlia, nossa primeira filha. Quando a parteira colocou aquele bebezinho nos meus braços, eu chorei tanto que molhei a mantinha dela todinha. O Roberto ficou ali do lado, segurando minha mão, com os olhos brilhando de emoção. A gente prometeu ali, naquele quartinho simples da maternidade pública, que ia dar tudo de melhor para aquela criança. 2 anos depois nasceu o Miguel, um menino esperto e cheio de energia desde o berço. Nossa família estava completa e a gente era pobre, mas éramos ricos de amor e de sonhos. O Roberto trabalhava até tarde, fazia bicos nos fins de semana. Tudo para garantir que as crianças não passassem necessidade. Eu fazia faxina em 3 casas diferentes durante a semana e ainda conseguia cuidar da nossa casa e dos nossos filhos. A vida era corrida, mas era nossa vida, e a gente amava cada segundo dela. As crianças cresceram rápido demais, como sempre acontece. A Júlia era quietinha, estudiosa, sempre com um livro na mão e um sonho de ser professora. O Miguel era o oposto, danado, arteiro. Vivia subindo em árvore e voltando para casa com o joelho ralado. Mas os 2 eram bons meninos, educados, respeitosos, do jeito que a gente criava. Eu e o Roberto sempre conversávamos com eles, explicávamos as coisas, ensinávamos o certo e o errado. Não tínhamos dinheiro para dar brinquedos caros ou roupas de marca, mas dávamos atenção, carinho, presença. Todo domingo a gente ia para a pracinha do bairro. Levava um lanchinho simples e ficava ali brincando, correndo, rindo. Eram momentos simples, mas que hoje eu guardo no coração como tesouros preciosos. A gente não sabia, mas estava vivendo os melhores dias das nossas vidas. Tudo mudou numa terça-feira de março, um dia que começou como qualquer outro. O Roberto saiu para trabalhar cedo, como sempre, me deu um beijo na testa e disse que voltaria para o almoço.
Eu arrumei as crianças, deixei elas na escola e fui para a casa da dona Marta fazer a faxina semanal. Por volta das 10 da manhã, enquanto eu lavava o banheiro, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia, e quando atendi, uma voz de mulher me perguntou se eu era a esposa do Roberto Santos. Meu coração gelou na hora, aquele pressentimento ruim que só quem já passou por tragédia conhece. A mulher era enfermeira do pronto-socorro municipal e me pediu para ir até lá com urgência. Larguei tudo, nem avisei a dona Marta direito. Peguei o primeiro ônibus e fui rezando o caminho inteiro. Quando cheguei lá, um médico jovem me levou para uma salinha e me deu a notícia que partiu minha vida ao meio. O Roberto tinha sofrido um acidente no trabalho. Estava consertando a fiação de um prédio em construção quando levou um choque elétrico fortíssimo. Os colegas tentaram reanimar, chamaram a ambulância rapidinho, mas não teve jeito. Meu marido, meu companheiro, o pai dos meus filhos, tinha morrido ali no meio do trabalho, fazendo o que sempre fez para sustentar a família. Eu desabei ali mesmo, no chão frio daquela salinha, e gritei tanto que a enfermeira teve que me segurar. Não era possível, não podia ser verdade. A gente tinha planos, tinha sonhos, tinha uma vida pela frente. Como é que Deus podia tirar ele de mim assim, de repente, sem aviso, sem chance de despedida? Fiquei ali não sei quanto tempo, chorando, sem conseguir processar aquela informação. Quando finalmente consegui me levantar, só conseguia pensar nas crianças, em como eu ia contar para elas que o pai não ia voltar para casa nunca mais. O enterro foi 2 dias depois, num cemitério simples do bairro. Parecia que a cidade inteira estava lá, tanta gente que o Roberto tinha ajudado ao longo da vida. Os colegas de trabalho fizeram uma vaquinha para ajudar com as despesas. Os vizinhos levaram comida. A igreja organizou uma missa. A Júlia ficou o tempo todo agarrada em mim, chorando baixinho, tentando ser forte. O Miguel não chorou, ficou ali parado, olhando para o caixão do pai com uma expressão vazia que me partia o coração. Ele tinha só 7 anos e já estava tendo que lidar com uma dor que muitos adultos não conseguem suportar. Eu segurei firme as mãos dos meus filhos e prometi ali, na frente do túmulo do Roberto, que ia cuidar deles, que ia honrar a memória deles sendo uma mãe forte. Mas por dentro eu estava completamente despedaçada, sem saber como ia conseguir cumprir essa promessa. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu acordava de madrugada chorando, procurando o Roberto do lado na cama e me lembrando que ele não estava mais ali. As contas começaram a se acumular porque o salário dele era o que pagava o aluguel e a maior parte das despesas. Eu tinha só o dinheiro da faxina, que mal dava para comprar comida. A empresa onde o Roberto trabalhava me deu uma indenização pequena, que eu usei para pagar dívidas e guardar um pouco para emergências. Mas esse dinheiro foi acabando rápido, muito mais rápido do que eu imaginava. Comecei a pegar mais casas para fazer faxina. Às vezes trabalhava 7 dias por semana. Chegava em casa exausta. Mal conseguia fazer comida para as crianças. A Júlia, com apenas 9 anos, começou a me ajudar. Cuidava do irmão, fazia comida simples, lavava louça. Eu via aquela menina perdendo a infância para me ajudar e meu coração sangrava. Mas o que eu podia fazer? 6 meses depois da morte do Roberto, o dono da casa onde a gente morava apareceu dizendo que ia vender o imóvel. Ele me deu 2 meses para desocupar. Disse que sentia muito, mas precisava do dinheiro. Eu procurei outro lugar para alugar, mas tudo estava muito caro, muito acima do que eu conseguia pagar. Conversei com o meu irmão, pedi se podia ficar uns tempos na casa dele, mas ele morava num apartamento minúsculo com a esposa e 2 filhos. Não tinha espaço. Meus pais já tinham falecido anos antes. Não tinha mais ninguém da família para recorrer. Fui nas igrejas, nos assistentes sociais, em todo lugar que eu podia pensar. Mas a fila de espera para programas de moradia era enorme. O tempo foi passando e eu vi que ia ficar sem ter onde morar com meus filhos. Foi aí que o desespero começou a tomar conta de mim de verdade. No último dia do prazo que o dono da casa tinha me dado, eu juntei nossas coisas em 3 malas velhas e saí dali sem saber para onde ir. Uma vizinha deixou a gente dormir na casa dela por alguns dias, mas ela mesma vivia apertada.
Não podia nos abrigar por muito tempo. Passamos uma semana numa casa, outra semana em outra, sempre dependendo da caridade alheia, sempre com aquele sentimento de estar incomodando. As crianças começaram a faltar na escola, porque não tinha como levar elas todo dia de um lugar diferente. Eu via meus filhos ficando magros, tristes, calados, e aquilo me matava por dentro. Uma noite, deitada no chão da sala da casa de uma conhecida, com a Júlia e o Miguel dormindo ao meu lado, eu olhei para o teto e pensei: até onde eu vou ter que descer antes de conseguir subir de novo? Foi nessa noite que tomei a decisão mais desesperada da minha vida. Eu tinha ouvido falar da Fazenda Santa Helena a vida inteira. Todo mundo em Ribeirão Preto conhecia aquele lugar. Eram milhares de hectares de terra pertencentes ao Henrique Almeida, um dos homens mais ricos do estado. Ele tinha herdado tudo do pai, que construiu um império no ramo do agronegócio, e agora comandava fazendas, empresas, investimentos pelo Brasil todo. A Fazenda Santa Helena era a propriedade particular dele, o lugar onde passava os fins de semana, longe da correria da cidade. Diziam que tinha uma casa enorme lá dentro, com piscina, campo de golfe, cavalos importados, tudo do bom e do melhor. Mas também diziam que o Henrique era um homem fechado, sério, que não gostava de invasores e tinha seguranças armados patrulhando toda a propriedade. Ninguém entrava ali sem autorização, e quem tentasse era preso na hora. Mas eu estava desesperada demais para me importar com isso. Naquela semana, a Júlia tinha desmaiado na escola por causa da fome, e o Miguel estava com febre que não passava. Eu não tinha mais dinheiro nem para comprar um remédio, quanto mais para pagar médico. A última casa onde a gente estava ficando tinha nos pedido para sair porque o filho da dona ia voltar da faculdade e precisava do quarto. Estávamos literalmente na rua, sem ter para onde ir, sem ter o que comer. Foi quando me lembrei que a Fazenda Santa Helena tinha pés de laranja nas beiradas da propriedade perto da cerca. Eu tinha passado por ali algumas vezes de ônibus e visto os galhos carregados de frutas. Pensei, se eu conseguir pegar algumas laranjas, pelo menos meus filhos vão ter o que comer hoje. Era roubo, eu sabia disso, mas uma mãe desesperada é capaz de qualquer coisa. Numa quinta-feira de manhã, deixei as crianças com a vizinha que ainda estava nos ajudando, dizendo que ia procurar trabalho. Peguei uma sacola velha e fui caminhando até a Fazenda Santa Helena, que ficava uns 5 quilômetros do centro da cidade. O sol estava quente, queimando minha pele, mas eu nem sentia. Minha cabeça estava focada em conseguir aquelas laranjas e voltar o mais rápido possível. Quando cheguei perto da propriedade, meu coração começou a bater mais forte. A cerca era alta, mas tinha alguns buracos por onde dava para passar. Olhei para os lados, não vi ninguém e respirei fundo. Fiz uma oração rápida pedindo perdão a Deus e ao dono daquelas terras, e entrei. Meus pés pisaram naquele chão pela primeira vez e eu senti um arrepio na espinha, como se soubesse que estava mudando o rumo da minha vida. Os pés de laranja estavam ali, a uns 50 metros da cerca. Comecei a andar rápido, agachada, tentando não fazer barulho. O coração martelava no meu peito tão forte que eu achava que ia explodir. Cheguei até a primeira árvore e comecei a colher as laranjas, enchendo minha sacola o mais rápido que conseguia. Eram laranjas lindas, grandes, cheirosas, e eu pensava nos meus filhos comendo aquilo, tendo pelo menos uma refeição decente. Já tinha pegado umas 15 quando ouvi um barulho de motor. Gelei na hora. Era uma caminhonete vindo na minha direção, levantando poeira no caminho de terra. Pensei em correr, mas minhas pernas não obedeceram. Fiquei ali, parada, segurando aquela sacola de laranjas, esperando o pior. A caminhonete parou a uns 10 metros de mim e um homem desceu. Era um segurança, uniformizado, com uma cara nada amigável. Ele veio andando na minha direção com passos firmes, a mão no cinto onde tinha um rádio. Meu corpo todo tremeu, pensei que ia desmaiar ali mesmo. O segurança parou na minha frente, me olhou de cima a baixo, viu a sacola de laranjas na minha mão e perguntou o que eu estava fazendo ali. Minha voz saiu fraca, tremida, mas eu tentei explicar. Disse que era viúva, que tinha 2 filhos pequenos passando fome, que não tinha onde morar, que só queria algumas laranjas para alimentar as crianças. Ele me ouviu em silêncio, sem mudar a expressão,
Quando terminei de falar, ele balançou a cabeça e disse que eu sabia que isso era invasão de propriedade privada, que ele ia ter que chamar a polícia. Meus olhos encheram de lágrimas. Comecei a implorar. Disse que podia devolver as laranjas, que nunca mais voltaria ali, que só precisava dessa vez. Mas ele apenas pegou o rádio e começou a falar com alguém. Enquanto o segurança falava no rádio, eu pensei nos meus filhos. Pensei na Júlia perguntando onde eu estava, no Miguel com febre precisando de mim. Se a polícia me levasse, o que ia acontecer com eles? Iam parar no conselho tutelar, iam ser separados, iam achar que eu tinha abandonado eles. Esse pensamento me deu uma força que eu não sabia que tinha. Larguei a sacola de laranjas no chão e comecei a correr em direção à cerca. O segurança gritou para eu parar, mas eu não parei. Corri com toda a força que tinha, meu corpo magro e cansado respondendo ao desespero. Estava quase chegando na cerca quando ouvi outra voz, mais grave, mandando o segurança não atirar. Olhei para trás e vi outro homem descendo de um jipe preto. Ele estava de camisa social e calça jeans, óculos escuros e tinha uma postura que mostrava a autoridade. Meu instinto me disse quem era aquele homem. O próprio Henrique Almeida. Parei de correr. Não fazia sentido continuar, eu já estava vencida. O Henrique caminhou até onde eu estava, devagar, com as mãos nos bolsos. Ele tirou os óculos escuros e me olhou nos olhos. Eram olhos castanhos, sérios, mas não vi raiva neles. Perguntou meu nome e eu respondi, a voz ainda tremendo. Ele perguntou se era verdade o que eu tinha dito ao segurança sobre ser viúva e ter filhos passando fome. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Então ele fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Perguntou há quanto tempo eu não comia uma refeição de verdade. Olhei para ele sem entender por que estava perguntando aquilo. Pensei em mentir, em dizer que estava tudo bem, mas alguma coisa na expressão dele me fez falar a verdade. Disse que tinha 3 dias, que eu só tomava água e comia os restos que sobravam do prato das crianças. O Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, me observando. Eu estava ali, suja, magra, com a roupa velha e rasgada, os pés descalços porque tinha vendido meu último par de sapatos para comprar remédio para o Miguel. Devia parecer uma mendiga, uma criminosa, uma pessoa sem valor algum. Esperava que ele mandasse o segurança me levar embora, que chamasse a polícia, que fizesse o que homens ricos fazem com gente pobre que invade suas propriedades. Mas o que ele disse em seguida foi algo que eu nunca, em 1 milhão de anos, imaginaria ouvir. Ele disse, sobe no jipe. Achei que tinha ouvido errado. Perguntei o que e ele repetiu com a mesma voz calma. Sobe no jipe. Você vai tomar café da manhã comigo. Olhei para o segurança que parecia tão surpreso quanto eu. Olhei de volta para o Henrique, procurando algum sinal de que aquilo era uma piada cruel. Mas ele estava sério. Não sei se foi a fome, o cansaço ou a completa falta de opções, mas eu obedeci. Subi no jipe, sentei no banco do passageiro e ele entrou do lado do motorista. O segurança ficou ali parado, boquiaberto, segurando a sacola de laranjas que eu tinha deixado cair. O Henrique ligou o motor e começou a dirigir pela estrada de terra que cortava a fazenda. Nenhum de nós dois falou nada durante o trajeto. Eu olhava pela janela, vendo aquela imensidão de terra, os pastos verdejantes, o gado gordo pastando, tudo tão bonito e tão diferente da realidade que eu vivia. Depois de uns 10 minutos, a casa principal apareceu no horizonte. Era ainda maior e mais linda do que eu tinha imaginado. Branca, com colunas, jardins enormes, uma fonte na entrada. Parecia coisa de filme, daqueles filmes americanos sobre gente rica, e eu estava entrando ali como uma invasora que tinha sido pega roubando laranjas. O Henrique estacionou o jipe na frente da casa e desceu sem dizer nada. Eu fiquei sentada ali, sem saber se devia descer também ou esperar alguma ordem. Ele deu a volta, abriu a porta do meu lado e fez um gesto para eu sair. Minhas pernas estavam bambas quando pisei no chão daquele lugar. Nunca tinha estado tão perto de tanto luxo na minha vida toda. A gente caminhou até a porta principal, que foi aberta por uma empregada de uniforme impecável. Ela olhou para mim com uma expressão de espanto mal disfarçado, mas não disse nada.
O Henrique pediu para ela preparar café da manhã para 2 e a levou até uma sala enorme, com sofás de couro, quadros nas paredes, um lustre de cristal pendurado no teto. Disse para eu sentar e foi até um armário. Pegou uma garrafa de água e um copo limpo, me ofereceu. Bebi aquela água tão rápido que quase engasguei. Nem percebi o quanto estava com sede até ter aquele líquido gelado descendo pela garganta. Sentei no sofá com cuidado, com medo de sujar aquele estofado bonito com minha roupa encardida. O Henrique sentou na poltrona em frente, cruzou as pernas e ficou me olhando de um jeito que me deixou ainda mais nervosa. Não era um olhar de julgamento. Era mais como se estivesse tentando entender alguma coisa. Finalmente ele perguntou sobre minha história. Queria saber como eu tinha chegado naquele ponto da vida. E eu contei tudo. Contei sobre o Roberto, sobre o acidente, sobre como perdi a casa, sobre estar morando de favor, sobre a Júlia desmaiando de fome, sobre o Miguel com febre. As palavras saíam da minha boca sem controle, como se estivessem presas há muito tempo e finalmente encontraram uma saída. Chorei enquanto falava, lágrimas descendo pelo meu rosto sujo, e ele continuou ali em silêncio, ouvindo cada palavra. Quando terminei, estava exausta, vazia, como se tivesse despejado toda a dor que carregava dentro de mim. A empregada trouxe uma bandeja enorme com café, leite, pão francês quentinho, manteiga, geleia, queijo, presunto, bolo, frutas. Meus olhos arregalaram quando vi tudo aquilo. Fazia tanto tempo que eu não via tanta comida junta que meu estômago roncou alto, constrangedor. O Henrique fez um gesto para eu me servir e eu não consegui me segurar. Peguei um pão, passei manteiga, mordi, e o sabor daquela comida simples foi como se fosse o melhor banquete do mundo. Comi outro pão, depois outro, tomei café com leite, comi queijo, presunto, um pedaço de bolo. Estava com tanta fome que esqueci das boas maneiras. Esqueci que estava na frente de um estranho, esqueci de tudo. Só parei quando percebi que tinha comido metade da bandeja e o Henrique ainda estava ali, me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Fiquei vermelha de vergonha, pedi desculpas pela falta de educação. Ele balançou a cabeça e disse que não precisava me desculpar, que ficava feliz de me ver comendo. Então fez uma pergunta estranha. Perguntou se eu acreditava em coincidências. Não entendi aonde ele queria chegar, mas respondi que não sabia, que talvez sim, talvez não. Ele se levantou. Foi até a janela. Ficou olhando para fora por alguns segundos antes de falar. Disse que hoje fazia exatamente 10 anos que a esposa dele tinha morrido. Contou que ela se chamava Beatriz, que era a mulher mais incrível que ele já conheceu, que foi levada por um câncer agressivo que não deu chance de cura. Disse que desde então ele vivia uma vida vazia, focado só no trabalho, sem propósito real, sem alegria verdadeira. E hoje de manhã, no aniversário da morte dela, ele tinha acordado com uma sensação estranha, uma vontade de ir até a fazenda, de caminhar pela propriedade, coisa que não fazia há anos. Foi por isso que estava ali quando o segurança o chamou pelo rádio, dizendo que tinha uma invasora. Fiquei ali sem saber o que dizer, ouvindo aquele homem poderoso se abrir comigo de um jeito que parecia impossível. Ele continuou falando. Disse que a Beatriz sempre foi uma pessoa de coração enorme, que vivia ajudando os outros, que participava de obras de caridade, que não conseguia ver alguém sofrendo sem fazer algo a respeito. Contou que ela sempre dizia que as pessoas que têm muito têm a obrigação de ajudar quem não tem nada, que riqueza sem propósito é só acúmulo vazio. Depois que ela morreu, ele fechou o coração, parou de participar de qualquer coisa que envolvesse ajudar os outros, porque doía demais lembrar dela. Mas hoje, quando me viu ali, desesperada, roubando laranjas para alimentar os filhos, alguma coisa dentro dele despertou. Disse que era como se a Beatriz estivesse mandando um sinal, mostrando que ele tinha esquecido quem era, que tinha deixado a dor transformá-lo numa pessoa que ela não reconheceria. Eu não sabia como reagir àquela confissão toda. Parte de mim ainda achava que aquilo era algum tipo de sonho, que eu ia acordar deitada no chão da casa de alguma conhecida e descobrir que nada daquilo tinha acontecido. Mas o Henrique continuou falando, agora olhando diretamente para mim. Disse que queria me fazer uma proposta,
Meu coração disparou, pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo, a maioria delas ruins. Mas o que ele propôs foi algo completamente inesperado. Disse que tinha uma casa pequena aqui na fazenda. Uma casa que era da administradora da propriedade, mas que estava vazia porque ela tinha se mudado para a cidade há alguns meses. Ofereceu essa casa para mim e meus filhos morarmos, sem pagar aluguel, com água e luz incluídas. Disse também que precisava de alguém para cuidar da limpeza da casa principal e que me pagaria um salário justo por esse trabalho. Em troca, eu só precisava aceitar a ajuda e recomeçar minha vida. Achei que meu coração ia parar. Olhei para aquele homem procurando algum sinal de que era mentira, de que era pegadinha, de que tinha alguma armadilha escondida. Mas os olhos dele estavam sinceros, honestos, sem malícia. Perguntei por que ele estava fazendo aquilo. Por que estava ajudando uma completa estranha que tinha invadido sua propriedade. Ele pensou por um momento antes de responder. Disse que talvez fosse pela Beatriz. Talvez fosse porque viu nos meus olhos o mesmo desespero que viu em tantas pessoas que a esposa ajudou. Talvez fosse simplesmente porque estava cansado de viver só para acumular dinheiro. Disse que não sabia exatamente o porquê, mas que sentia que era a coisa certa a fazer. E então me perguntou se eu aceitava a proposta. Eu queria gritar que sim, queria pular, abraçar ele, mas tudo o que consegui fazer foi chorar. Chorei tanto que não conseguia falar, só balançava a cabeça que sim. O Henrique chamou a empregada e pediu para ela preparar a casa pequena, trocar as roupas de cama, abastecer a geladeira com comida. Depois me deu dinheiro para eu pegar um táxi, buscar meus filhos e nossas coisas e voltar para a fazenda. Disse que quando voltássemos, tudo estaria pronto. Segurei aquele dinheiro na mão e não conseguia parar de tremer. Era dinheiro de verdade, mais do que eu tinha visto junto em meses. Levantei do sofá, ainda tonta de tudo que estava acontecendo, e o Henrique me acompanhou até a porta. Antes de eu sair, ele colocou a mão no meu ombro e disse uma coisa que nunca vou esquecer. Disse que todo mundo merece uma segunda chance, que às vezes a vida nos derruba, mas também coloca pessoas no nosso caminho para nos levantar. Disse que eu parecia uma mulher forte, guerreira, e que tinha certeza de que eu ia superar tudo aquilo e ser feliz de novo. Saí daquela casa em estado de choque. O motorista que o Henrique tinha chamado me levou de volta para a cidade. E eu fiquei o caminho inteiro olhando pela janela, tentando processar tudo. Parecia impossível que poucas horas atrás eu estava roubando laranjas e agora tinha um lugar para morar e um emprego. Quando cheguei na casa onde tinha deixado as crianças, a vizinha estava preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Peguei a Júlia e o Miguel nos braços, abracei eles tão forte que reclamaram que estava apertando. Disse para eles juntarem nossas coisas, que a gente ia para um lugar novo, um lugar onde íamos ficar de verdade. A Júlia me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de esperança, mas também de medo de se decepcionar de novo. O Miguel perguntou se ia ter comida nesse lugar novo e meu coração se partiu. Disse que sim, que ia ter muita comida, que eles nunca mais iam passar fome. Juntamos nossas 3 malas velhas e voltamos para a fazenda Santa Helena. O motorista ainda estava me esperando, seguindo as ordens do Henrique. Durante o caminho, contei para as crianças o que tinha acontecido, tentando explicar de um jeito que elas entendessem. A Júlia ficou em silêncio, processando tudo, mas vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. O Miguel ficou animado, perguntando se ia ter quintal para brincar, se ia poder subir em árvore. Respondi que sim, que ia ter tudo isso e muito mais. Quando chegamos na fazenda e o motorista nos levou até a casa pequena, meus olhos encheram de lágrimas de novo. Era uma casa simples, mas era bonita, limpa, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. A geladeira estava cheia de comida, as camas tinham lençóis limpos e cheirosos. Tinha até toalhas novas no banheiro. Era mais do que eu podia ter sonhado. Naquela primeira noite na casa da fazenda, eu mal consegui dormir. Ficava acordando de hora em hora, achando que ia abrir os olhos e estar de volta à dura realidade de antes. Mas toda vez que acordava, via as paredes limpas do quarto, sentia o colchão macio debaixo de mim,
Ouvia o silêncio tranquilo do campo. Era real. Tudo aquilo era real. Levantei de madrugada e fui até o quarto das crianças, só para ter certeza de que elas estavam ali. A Júlia e o Miguel dormiam abraçados na mesma cama, mesmo tendo 2 camas no quarto, e seus rostinhos estavam tranquilos, sem aquela expressão de preocupação que carregavam há meses. Fiquei ali na porta olhando para eles, agradecendo a Deus, ao Roberto lá no céu, e ao Henrique por aquele milagre. Nunca tinha sido muito religiosa, mas naquela noite rezei como nunca tinha rezado antes. No dia seguinte acordei cedo e preparei café da manhã para as crianças com os ingredientes que estavam na geladeira. Fiz ovos mexidos, torradas, suco de laranja natural. Quando a Júlia e o Miguel sentaram à mesa e viram aquela comida, os 2 começaram a chorar. Não era choro de tristeza, era de alívio, de gratidão, de não acreditar que tinham comida de verdade na frente deles. Come junto com eles. E pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos uma família de novo, não 3 pessoas apenas sobrevivendo. Depois do café, arrumei as crianças com as melhores roupas que tínhamos, que ainda assim eram velhas e surradas, e fui até a casa principal para começar meu trabalho. O Henrique tinha dito que eu começaria na segunda-feira, mas eu não conseguia ficar parada, precisava fazer alguma coisa para retribuir tanta bondade. Quando cheguei na casa grande, o Henrique estava na varanda tomando café e lendo o jornal. Ele se surpreendeu de me ver, disse que eu não precisava começar tão cedo, que podia descansar mais alguns dias, mas eu insisti, disse que queria trabalhar, que precisava me sentir útil. Ele sorriu pela primeira vez desde que o conheci, um sorriso pequeno mas genuíno, e disse que tudo bem. Me apresentou a Rosa, a empregada que tinha me servido no dia anterior, e ela me mostrou toda a casa e explicou como o Henrique gostava que as coisas fossem feitas. A casa era enorme, tinha uns 10 cômodos, mas o Henrique usava poucos deles. Rosa me contou que ele passava a maior parte do tempo no escritório ou viajando, que quase não recebia visitas, que vivia uma vida bem solitária. Fiquei com pena dele, porque percebi que apesar de toda aquela riqueza, ele parecia tão vazio quanto eu estava dias atrás. Comecei a trabalhar com dedicação total. Limpava cada cômodo com capricho, deixava tudo brilhando, organizava as coisas com cuidado. O Henrique notou meu esforço e sempre que cruzava comigo pela casa, fazia questão de agradecer, de dizer que estava ficando muito bom. Com o tempo, a gente começou a conversar mais. Ele me contava sobre o trabalho dele, sobre as fazendas, sobre os negócios que tocava. Eu contava sobre as crianças, sobre como a Júlia estava adorando poder estudar de novo, agora que tínhamos endereço fixo, sobre como o Miguel passava as tardes brincando no quintal, subindo em árvores, sendo criança de novo. Essas conversas eram simples, mas significavam muito para os 2. Acho que éramos 2 pessoas solitárias que encontraram companhia uma na outra, mesmo vindo de mundos completamente diferentes. Depois de 1 mês trabalhando na fazenda, recebi meu primeiro salário. Quando o Henrique me entregou o envelope, fiquei olhando para aquele dinheiro sem acreditar. Era mais do que eu ganhava fazendo faxina em 3 casas diferentes. Chorei ali mesmo, na frente dele, e pedi desculpas por estar sempre chorando. Ele disse que não tinha problema, que entendia perfeitamente. Com aquele dinheiro, comprei roupas novas para as crianças, sapatos decentes e material escolar. Levei a Júlia e o Miguel para tomar sorvete na cidade, coisa que não fazíamos há mais de 1 ano. Ver a felicidade nos olhos deles, aquele sorriso largo comendo sorvete, foi uma das coisas mais bonitas que já vi na vida. Naquele dia, sentada na praça com meus filhos, senti que estava começando a viver de novo, não apenas sobreviver. As semanas foram passando, e a vida na fazenda foi se tornando nossa rotina. Eu acordava cedo, preparava café para as crianças, levava elas para a escola no ônibus que passava perto da fazenda e depois ia trabalhar na casa principal. O trabalho era tranquilo porque o Henrique era uma pessoa organizada e não sujava muito. Eu limpava, cozinhava às vezes quando ele pedia, cuidava das plantas, organizava os livros da biblioteca enorme que ele tinha. Durante as tardes, quando terminava o trabalho, buscava as crianças na escola e passava o resto do dia com elas. Os fins de semana eram nossos
e a gente aproveitava para explorar a fazenda, fazer piqueniques, brincar. O Miguel ficou amigo dos filhos dos funcionários que moravam na propriedade. E a Júlia descobriu que amava desenhar. Passava horas fazendo esquetes dos cavalos e das paisagens da fazenda. O Henrique começou a passar mais tempo na fazenda. Rosa comentou comigo que isso era incomum, que antes ele só aparecia uma vez por mês, se muito. Agora ele vinha toda semana. Às vezes passava dias seguidos ali. Percebi que ele gostava de conversar comigo, que nossas conversas o faziam bem. Um dia, ele me convidou para jantar com ele e disse que estava cansado de comer sozinho. Fiquei sem graça no começo. Achei que não era apropriado, mas ele insistiu tanto que acabei aceitando. Deixei as crianças jantando em casa e fui até a casa principal. A Rosa tinha preparado uma comida deliciosa e a gente sentou naquela mesa enorme, só nós dois conversando sobre tudo e sobre nada. Ele me contou mais sobre a Beatriz, sobre como eles se conheceram, sobre os planos que tinham e que não conseguiram realizar. Eu contei sobre o Roberto, sobre nossos sonhos simples, sobre como ainda sentia falta dele todos os dias. Foi nessa noite que percebi que o Henrique não era apenas meu patrão, estava se tornando meu amigo, e eu acho que ele sentia o mesmo. Depois daquele jantar, virou costume a gente comer junto algumas vezes por semana. Ele começou a perguntar sobre as crianças, a se interessar pela vida delas. Um dia apareceu com brinquedos para o Miguel e livros de desenho profissionais para a Júlia. Eles ficaram encantados e eu fiquei emocionada com aquela atenção. Mas também comecei a ficar preocupada. Tinha medo de estar me acostumando demais com aquela vida, de estar criando uma dependência que podia acabar a qualquer momento. Afinal, o Henrique não me devia nada. Já tinha feito mais do que qualquer pessoa faria. E se um dia ele cansasse da gente? E se decidisse que não queria mais nos ajudar? Esses pensamentos me tiravam o sono às vezes, mas o Henrique parecia ler meus pensamentos. Numa tarde, me chamou para conversar no escritório dele. Meu coração apertou. Achei que ia dizer que não precisava mais de mim, que era hora de eu seguir meu caminho. Mas ele disse o contrário. Disse que estava muito satisfeito com meu trabalho, que eu tinha trazido vida para aquela casa que estava morta há anos. Disse que queria formalizar meu emprego, me registrar na carteira, me dar todos os direitos trabalhistas. Mais do que isso, disse que queria me ajudar a estudar, a fazer um curso profissionalizante para que eu pudesse ter um futuro melhor. Ofereceu pagar meus estudos e me dar tempo durante o dia para frequentar as aulas. Fiquei tão emocionada que nem consegui responder direito. Só consegui agradecer, de novo e de novo, até ele pedir para eu parar porque estava ficando sem graça. Comecei a fazer um curso de administração numa escola técnica da cidade. O Henrique ajustou meu horário de trabalho para que eu pudesse estudar de manhã e trabalhar à tarde. Pela primeira vez na vida, aos 32 anos, eu estava tendo a chance de estudar de verdade, de aprender coisas novas, de me desenvolver. As aulas eram difíceis no começo, porque fazia tanto tempo que eu não estudava. Mas fui me dedicando, fazendo todas as tarefas, tirando dúvidas com os professores. A Júlia ficava orgulhosa de ver a mãe estudando. Dizia que eu era um exemplo para ela. O Miguel não entendia muito bem, mas gostava quando eu chegava em casa e contava o que tinha aprendido. E o Henrique acompanhava tudo de perto, sempre perguntando como estavam os estudos. Se eu estava precisando de alguma coisa, se tinha dificuldade em alguma matéria. 6 meses depois de começar a morar na fazenda, minha vida tinha mudado completamente. Eu não era mais aquela mulher desesperada que invadiu uma propriedade para roubar laranjas. Tinha um emprego digno, uma casa confortável, meus filhos estavam saudáveis e felizes e estava estudando para ter um futuro melhor. Mas mais do que tudo isso, eu tinha recuperado algo que achei que tinha perdido para sempre quando o Roberto morreu: a esperança. Acordava todo dia com vontade de viver, com planos, com sonhos. A Júlia percebeu essa mudança em mim e comentou um dia que eu estava sorrindo de novo, que fazia tempo que não me via sorrir daquele jeito. Essa frase dela me fez perceber o quanto eu tinha estado morta por dentro durante aqueles meses terríveis e o quanto estava viva de novo agora. O Henrique também estava diferente.
Rosa comentava comigo que nunca tinha visto o patrão tão animado, tão presente. Ele, que antes vivia trancado no escritório ou viajando, agora passava mais tempo na fazenda, participava mais da rotina do lugar. Começou a fazer caminhadas matinais pela propriedade, coisa que não fazia há anos. Às vezes eu ia junto e a gente conversava sobre tudo, desde coisas simples do dia a dia até assuntos mais profundos sobre vida, morte, propósito. Ele me disse uma vez que eu tinha trazido algo para a vida dele que faltava há muito tempo. Uma conexão humana verdadeira, sem interesse, sem falsidade. Disse que as pessoas do mundo dele eram todas iguais. Só queriam se aproximar por causa do dinheiro, por interesse próprio. Mas comigo era diferente. Eu não queria nada além de trabalhar honestamente e cuidar dos meus filhos. Um dia, o Henrique me fez uma proposta que me deixou completamente sem chão. Disse que estava impressionado com meu desempenho no curso de administração, que os professores tinham falado muito bem de mim quando ele ligou para saber como eu estava indo. Ofereceu um estágio na empresa dele, no setor administrativo, para eu ganhar experiência prática enquanto terminava os estudos. Seria meio período, com um salário adicional ao que eu já recebia pelo trabalho na casa. Eu ia poder aprender sobre gestão de verdade, trabalhar num escritório, ter uma carreira. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei se ele tinha certeza, se não estava fazendo aquilo só por pena de mim. Ele ficou sério e disse que nunca misturava sentimentos pessoais com negócios, que estava me oferecendo aquela oportunidade porque acreditava no meu potencial. Disse que eu era inteligente, dedicada e que merecia aquela chance. Aceitei o estágio e comecei a trabalhar no escritório regional da empresa do Henrique, que ficava em Ribeirão Preto. Nos primeiros dias eu me sentia um peixe fora d'água, rodeada de pessoas com faculdade, com experiência, com roupas bonitas e vocabulário sofisticado. Eu era só uma faxineira viúva que estava tentando mudar de vida. Mas aos poucos fui pegando o jeito, aprendendo os processos, entendendo como funcionava aquele mundo corporativo. As pessoas foram gentis comigo, me ensinaram, tiveram paciência com meus erros. Descobri que tinha facilidade para organização, para resolver problemas, para lidar com pessoas. O supervisor do meu setor comentou com o Henrique que eu estava me saindo muito bem, que era uma funcionária exemplar. Quando o Henrique me contou isso, senti um orgulho tão grande que chorei no banheiro do escritório. A vida estava finalmente fazendo sentido de novo. Eu trabalhava duro, estudava com dedicação, cuidava dos meus filhos e ainda encontrava tempo para conversar com o Henrique, que tinha se tornado uma parte importante da minha rotina. Mas nem tudo era perfeito. Comecei a perceber que alguns funcionários da fazenda me olhavam de um jeito estranho, cochichavam quando eu passava. Rosa me contou que tinha gente comentando sobre minha proximidade com o Henrique, insinuando coisas que não eram verdade. Diziam que eu estava me aproveitando dele, que tinha seduzido o patrão para conseguir benefícios, que era interesseira. Essas fofocas me machucavam profundamente, porque eu sabia que minha relação com o Henrique era pura, baseada em respeito e amizade verdadeira. Mas as pessoas veem o que querem ver, especialmente quando envolve uma mulher pobre e um homem rico. Conversei com o Henrique sobre as fofocas e ele ficou furioso. Disse que ia demitir todo mundo que estava espalhando mentiras, que não tolerava esse tipo de comportamento. Mas eu pedi para ele não fazer nada. Disse que isso só ia piorar a situação, ia dar mais combustível para as línguas ferinas. Disse que eu conseguia lidar com as fofocas, que o que importava era a verdade entre nós dois. Ele concordou a contragosto, mas ficou visivelmente incomodado. A partir daquele dia, ele começou a tomar mais cuidado com nossas interações em público. Mantinha uma distância mais formal quando tinha outras pessoas por perto. Eu entendia o porquê, mas não vou negar que me deixava triste. Porque as pessoas não conseguiam acreditar que um homem e uma mulher podiam ter uma amizade genuína sem interesse romântico ou sexual. Porque tudo tinha que ser interpretado pelo lado mais sujo. Os meses foram passando e eu continuava minha rotina dividida entre o trabalho na casa, o estágio no escritório e os estudos. A Júlia estava se saindo muito bem na escola.
Tinha se tornado uma das melhores alunas da turma. Os professores elogiavam sua dedicação e inteligência. Diziam que ela tinha futuro brilhante pela frente. O Miguel também estava crescendo forte e saudável, cheio de energia, sempre brincando e fazendo amigos. Ver meus filhos felizes era a maior recompensa que eu podia ter. Tudo que passei, todo o sofrimento, toda a humilhação, valia a pena quando eu olhava para eles e via o quanto tinham evoluído. Não eram mais aquelas crianças magras e tristes que desmaiavam de fome. Eram crianças normais, com sonhos, com futuro. Um dia, o Henrique me chamou para uma conversa séria. Meu coração apertou. Aquele medo antigo de que tudo ia acabar voltou com força total. A gente se sentou na biblioteca da casa, só nós dois, e ele ficou em silêncio por alguns minutos antes de começar a falar. Disse que precisava me contar uma coisa, algo que vinha pensando há semanas, mas não sabia como abordar. Respirei fundo, preparada para o pior. Mas o que ele disse foi completamente inesperado. Contou que tinha sido diagnosticado com um problema cardíaco sério, uma condição genética que já tinha levado o pai dele embora cedo. Os médicos disseram que ele precisava fazer uma cirurgia de alto risco e que, mesmo com a cirurgia, não tinha garantia de quanto tempo teria de vida. Ele estava me contando isso porque queria que eu soubesse, porque considerava a mim e meus filhos como família agora. Fiquei sem palavras. Toda aquela força, toda aquela aparência de homem invencível, escondia uma fragilidade real, uma sentença de morte pairando sobre a cabeça dele. Perguntei quando seria a cirurgia e ele disse que estava marcada para daqui a 3 semanas. Perguntei também se havia algo que eu pudesse fazer e ele balançou a cabeça. Disse que só queria que eu soubesse, que se algo acontecesse com ele, tinha deixado tudo organizado para que eu e as crianças ficássemos bem. Disse que tinha colocado no testamento a casa onde morávamos e um valor em dinheiro suficiente para eu terminar meus estudos e cuidar dos filhos por anos. Tentei protestar, dizer que ele não precisava fazer isso, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Disse que já estava decidido, que era o mínimo que podia fazer por quem tinha trazido sentido de volta para sua vida. Nas semanas que antecederam a cirurgia, fiquei mais perto do Henrique do que nunca. Ajudei ele a organizar seus documentos, a colocar em ordem todos os assuntos pendentes. Ele me apresentou ao advogado dele, ao contador, a todas as pessoas importantes na gestão dos seus negócios. Disse que confiava em mim e queria que eu soubesse de tudo, caso precisasse lidar com alguma coisa depois. A Rosa percebeu a tensão no ar e me perguntou o que estava acontecendo. Contei sobre a cirurgia, mas pedi para ela não espalhar. Ela ficou chocada. Disse que o Henrique sempre pareceu tão forte, tão saudável. Mas a vida é assim mesmo. A gente nunca sabe o que está por trás da fachada que as pessoas mostram. À noite antes da cirurgia, o Henrique me pediu para jantar com ele uma última vez. Foi uma noite estranha, cheia de silêncios significativos e conversas profundas sobre vida e morte. O dia da cirurgia foi um dos mais longos da minha vida. Levei o Henrique até o hospital em São Paulo bem cedo, às 5 da manhã. Ele estava calmo, mais calmo do que eu conseguia estar. No caminho, a gente quase não conversou, só ficamos ali, lado a lado, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando chegamos no hospital, a equipe médica estava esperando, tudo muito organizado, muito eficiente. O Henrique se virou para mim antes de entrar na sala de preparação e segurou minha mão. Disse obrigado por tudo, obrigado por ter entrado na vida dele, por ter trazido luz onde só tinha escuridão. Eu não consegui segurar as lágrimas. Abracei ele forte e disse que ia ficar ali esperando, que ele era forte e ia conseguir. Ele sorriu, aquele sorriso pequeno que eu tinha aprendido a conhecer tão bem, e entrou pela porta dupla que levava ao centro cirúrgico. Fiquei na sala de espera durante horas intermináveis. Não tinha ninguém da família dele ali, porque o Henrique era filho único e os pais já tinham falecido. Os amigos eram poucos e verdadeiros, mas ele tinha pedido para ninguém ir ao hospital. Disse que não queria alvoroço. Então era só eu, sentada naquela cadeira desconfortável, vendo o relógio passar devagar, rezando todas as orações que conhecia. Liguei para a Rosa e pedi para ela ficar com as crianças,
Não queria que elas soubessem o quanto a situação era séria. Às 3 da tarde, depois de 10 horas de cirurgia, o médico finalmente saiu. Meu coração quase parou quando vi a expressão no rosto dele. Ele veio até mim com passos lentos, tirou a máscara cirúrgica e eu me preparei para o pior. Mas então ele sorriu e disse que a cirurgia tinha sido um sucesso. O alívio que senti naquele momento foi tão grande que minhas pernas bambearam. Tive que me sentar de novo, a cabeça rodando, o coração disparado. O médico explicou que tinha sido complicado, que houve alguns momentos críticos, mas que a equipe conseguiu fazer tudo o que precisava ser feito. O Henrique ainda estava em risco nas próximas 48 horas, período crítico pós-cirúrgico. Mas se passasse dessa fase, as chances de recuperação total eram boas. Perguntei quando poderia vê-lo, e o médico disse que ele ainda estava na sala de recuperação, dopado, inconsciente, mas que em algumas horas seria levado para a UTI e eu poderia visitá-lo por alguns minutos. Agradeci tanto ao médico que ele deve ter achado que eu era louca. Mas não me importei, estava feliz demais para me importar com qualquer coisa. Quando finalmente me deixaram entrar na UTI para ver o Henrique, quase não o reconheci. Estava pálido, cheio de tubos e fios conectados a máquinas que apitavam e mostravam números que eu não entendia. Parecia tão frágil ali, tão diferente do homem forte e confiante que eu conhecia. Segurei a mão dele, tomando cuidado para não mexer nos fios, e falei baixinho que estava tudo bem, que a cirurgia tinha dado certo, que ele ia ficar bom. Não sei se ele me ouviu, mas quis acreditar que sim. Fiquei ali os 15 minutos que me permitiram e depois voltei para a sala de espera. Passei a noite toda no hospital, dormindo em intervalos curtos naquelas cadeiras horríveis, acordando a cada barulho, a cada movimento. As enfermeiras traziam notícias a cada 2 horas, dizendo que ele estava estável, que os sinais vitais estavam bons. No segundo dia após a cirurgia, o Henrique acordou. Eu estava justamente na sala de espera, quando uma enfermeira veio me chamar dizendo que ele estava consciente e perguntando por mim. Corri até a UTI, meu coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Quando entrei e vi ele acordado, com os olhos abertos me procurando, comecei a chorar de novo. Ele tentou sorrir, mas a dor era visível no rosto. Segurei a mão dele e disse que estava ali, que ele tinha conseguido, que o pior tinha passado. Ele apertou minha mão com uma força surpreendente para alguém que acabara de sair de uma cirurgia tão pesada. Tentou falar, mas estava com um tubo na garganta ainda. Fiz sinal para ele não se esforçar, que depois a gente conversaria, que agora ele precisava descansar e se recuperar. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas constante. O Henrique foi melhorando aos poucos, saiu da UTI depois de 1 semana e foi para um quarto particular. Eu ia visitá-lo todos os dias, levava frutas, revistas, ficava ali fazendo companhia. As crianças fizeram cartões desenhados à mão, desejando melhoras, e quando mostrei para ele, vi lágrimas nos olhos dele. Disse que nunca ninguém tinha feito algo assim por ele, que se sentia amado de um jeito que não sentia há anos. A recuperação dele foi rápida. Os médicos ficaram impressionados com a força de vontade que ele demonstrou. Depois de 3 semanas, recebeu alta hospitalar com recomendação de repouso absoluto por 2 meses. Voltamos para a fazenda e eu assumi o papel de cuidadora, além de todos os outros papéis que já desempenhava. Cuidar do Henrique durante a recuperação me aproximou ainda mais dele. Eu preparava as refeições, seguindo à risca a dieta que o nutricionista tinha passado, controlava os remédios, ajudava com os exercícios de fisioterapia que ele precisava fazer em casa. A gente passava horas conversando, ele me contando histórias da infância, dos pais, de como construiu o império que tinha hoje. Eu contava sobre minha vida também, sobre sonhos que tive quando era menina, sobre como era diferente imaginar o futuro antes de conhecer as dificuldades reais da vida. Eram conversas profundas, íntimas, que criavam uma conexão cada vez mais forte entre nós. Percebi que estava começando a sentir algo diferente por ele, algo que ia além da gratidão e da amizade. Mas enterrei esses sentimentos bem fundo, me convenci de que era só confusão da minha cabeça. Um dia, durante uma dessas conversas, o Henrique ficou me olhando de um jeito diferente.
Paramos de falar e ficamos ali, em silêncio, os olhos um no outro. Meu coração começou a bater mais rápido e senti meu rosto esquentar. Ele levantou a mão devagar e tocou meu rosto com uma delicadeza que me fez arrepiar toda. Disse meu nome baixinho, quase um sussurro, e eu soube o que ia acontecer antes mesmo de acontecer. Ele se inclinou e me beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de sentimento. Eu devia ter parado, devia ter me afastado, mas não consegui. Retribuí o beijo, permitindo que aquele momento acontecesse, permitindo que meu coração sentisse o que vinha tentando negar há tanto tempo. Quando nos separamos, os dois estávamos sem palavras, assustados com o que tinha acabado de acontecer. Passamos os dias seguintes num clima estranho, sem saber como lidar com aquele beijo. Eu me sentia culpada. Achava que estava traindo a memória do Roberto, que estava me aproveitando da vulnerabilidade do Henrique durante a recuperação. Ele também parecia confuso. Às vezes me olhava com tanto carinho que meu coração derretia. Outras vezes ficava distante, formal. Finalmente ele me chamou para conversar. Disse que precisava ser honesto comigo e consigo mesmo. Contou que tinha se apaixonado por mim, que tentou lutar contra esse sentimento, mas não conseguiu. Disse que eu tinha trazido de volta à vida dele não só sentido e propósito, mas também amor. Amor verdadeiro, profundo, do tipo que ele só tinha sentido uma vez antes, com a Beatriz. Mas disse também que entendia se eu não sentisse o mesmo, se quisesse manter só a amizade, que respeitaria qualquer decisão minha. Fiquei ali, escutando aquela declaração, com o coração dividido ao meio. Parte de mim queria dizer que sim, que também estava apaixonada, que queria tentar construir algo com ele. Mas outra parte tinha medo. Medo de estar confundindo gratidão com amor. Medo de que as pessoas tivessem razão quando diziam que eu era interesseira. Medo de estar traindo o Roberto. Contei tudo isso para o Henrique, abri meu coração completamente. Ele escutou com paciência e então disse algo que mudou minha perspectiva. Disse que o Roberto certamente não ia querer que eu ficasse sozinha para sempre, que ele ia querer que eu fosse feliz de novo. Disse que gratidão e amor podem andar juntos, que um não anula o outro. Disse que as pessoas iam falar de qualquer jeito, então o que importava era o que a gente sentia de verdade. E então me perguntou: "Você me ama?" Olhei nos olhos do Henrique e pela primeira vez permiti que meu coração falasse mais alto que minha cabeça. Disse que sim, que o amava, que tinha tentado negar esse sentimento, mas ele tinha crescido dentro de mim sem pedir licença. Disse que ele tinha me salvado quando eu estava no fundo do poço, mas que agora o que sentia ia muito além de gratidão. Admirava o homem que ele era, a forma como tinha aberto o coração para mim e meus filhos, como tinha me dado não só um teto e comida, mas dignidade e esperança. Amava as conversas que tínhamos, a forma como ele me olhava, como me fazia sentir valorizada. Quando terminei de falar, ele me puxou para um abraço apertado e ficamos ali, abraçados, chorando juntos. Dois corações quebrados que tinham se encontrado e estavam começando a se curar um no outro. Decidimos levar as coisas devagar. O Henrique ainda estava se recuperando da cirurgia e eu ainda estava processando tudo aquilo. Não contamos para ninguém sobre nossos sentimentos no começo. Queríamos ter certeza de que era real antes de enfrentar os julgamentos que sabíamos que viriam. Continuamos nossa rotina normal, mas agora com pequenos gestos de carinho quando estávamos sozinhos. Um toque de mão aqui, um beijo roubado ali, olhares cúmplices do outro lado da sala. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo, sentir meu coração se abrindo para o amor de novo depois de tanto tempo. À noite, deitada na minha cama, eu conversava com o Roberto como sempre fazia desde que ele morreu. Pedia desculpas, pedia permissão, pedia uma bênção e de alguma forma sentia que ele entendia, que estava tudo bem. 2 meses depois, quando o Henrique já estava completamente recuperado e tinha voltado ao trabalho, ele me pediu para apresentá-lo oficialmente às crianças como mais do que apenas o patrão e amigo da mamãe. Fiquei nervosa com essa conversa. Não sabia como a Júlia e o Miguel iam reagir. Chamei os dois para uma conversa séria numa tarde de domingo.
A Júlia tinha 11 anos agora e era esperta o suficiente para entender, mas o Miguel, com seus 9, ainda era muito criança. Expliquei para eles que o Henrique e eu tínhamos nos apaixonado, que ele queria fazer parte da nossa família de verdade. Disse que isso não significava que eles teriam que esquecer o pai, que o Roberto sempre seria o pai deles e ninguém ia tomar esse lugar. Mas que o Henrique queria cuidar da gente, amar a gente, ser uma presença positiva nas vidas deles. A reação da Júlia me surpreendeu. Ela disse que já tinha percebido fazia tempo que tinha algo diferente entre mim e o Henrique, que via a forma como a gente olhava um para o outro. Disse que ficava feliz de me ver sorrindo de novo, que o papai ia querer que eu fosse feliz. Perguntou se o Henrique ia ser um padrasto legal, e eu disse que ele já tinha demonstrado que sim, com todos os cuidados que tinha com eles. O Miguel foi mais direto. Perguntou se o Henrique ia morar com a gente e se ia brincar com ele. Quando eu disse que sim, ele deu um pulo de alegria e disse que era demais porque o Henrique tinha prometido ensinar ele a andar a cavalo. Ver a aceitação dos meus filhos tirou um peso enorme das minhas costas. Eles eram minha prioridade sempre, e saber que estavam bem com aquela mudança significava tudo. O Henrique jantou com a gente naquela noite, já oficialmente como meu namorado. Foi estranho e gostoso ao mesmo tempo sentar à mesa os 4, como uma família. Ele trouxe um bolo de chocolate que sabia que as crianças adoravam, e a gente comemorou aquele novo começo. Depois do jantar, enquanto as crianças assistiam televisão, eu e o Henrique saímos para caminhar pela fazenda. A noite estava linda, cheia de estrelas, com aquele silêncio tranquilo do campo. Ele segurou minha mão e disse que queria fazer as coisas direito, que queria me namorar de verdade, me cortejar, provar que era digno de mim e dos meus filhos. Disse que não tinha pressa, que a gente tinha o tempo que precisasse. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo naquele momento, caminhando de mãos dadas com aquele homem incrível sob o céu estrelado. Claro que quando o relacionamento se tornou público, as línguas voltaram a falar. Agora as fofocas eram ainda piores. Diziam que eu tinha armado tudo desde o começo, que tinha invadido a fazenda de propósito, sabendo que o Henrique ia estar lá, que tinha seduzido ele durante a recuperação quando estava vulnerável. Diziam que eu era uma interesseira, uma aproveitadora, que estava atrás do dinheiro dele. Algumas pessoas foram cruéis ao ponto de dizer que eu estava traindo a memória do Roberto, que era uma mulher sem vergonha. Essas palavras doíam, principalmente porque vinham de pessoas que eu achava que eram amigas. Mas o Henrique me ensinou a erguer a cabeça e seguir em frente. Dizia que quem realmente nos conhecia sabia a verdade e o resto não importava. Minha vida continuou sua transformação incrível. Terminei o curso de administração com notas excelentes e o Henrique me ofereceu um cargo fixo na empresa dele, não mais como estagiária, mas como assistente administrativa com salário de verdade. Eu que tinha sido faxineira a vida inteira, agora tinha uma carreira, uma profissão, um futuro. Trabalhava duro, provava meu valor todos os dias, mostrava para todo mundo que não estava ali por favor ou por ser namorada do dono, mas porque merecia aquele lugar. Os colegas de trabalho que no começo me olhavam com desconfiança foram aos poucos reconhecendo minha competência. Recebi elogios dos superiores, fui promovida depois de 6 meses, ganhei responsabilidades maiores. Cada conquista era uma prova de que eu era capaz, de que podia ser mais do que as circunstâncias tinham tentado me fazer acreditar. A Júlia cresceu e se tornou uma adolescente linda e inteligente. Passou no vestibulinho de uma escola técnica excelente, com bolsa integral por mérito. Queria ser arquiteta. Dizia que ia construir casas bonitas para pessoas que não tinham onde morar, como a gente tinha sido um dia. O orgulho que senti quando ela me contou esse sonho foi indescritível. O Miguel também estava crescendo forte e esperto, bom aluno, cheio de amigos, completamente diferente daquele menino triste e calado que tinha sido. Os dois chamavam o Henrique de tio Henrique e tinham uma relação linda com ele. Ele nunca tentou substituir o pai deles, mas era presente, carinhoso, participativo. Ia às reuniões da escola, ajudava com lição de casa, brincava, conversava, aconselhava. Era a figura paterna que eles precisavam. Depois de 2 anos de namoro, o Henrique me pediu em casamento.
Foi num domingo à tarde, na beira da represa que tinha dentro da fazenda. Ele tinha organizado um piquenique surpresa, com todas as minhas comidas favoritas, flores por todo lado, música tocando baixinho. As crianças estavam lá também, porque ele fez questão de que fosse um momento em família. Quando ele se ajoelhou na frente de todo mundo e abriu a caixinha com o anel mais lindo que já vi na vida, meu coração parou. Disse que eu tinha transformado a vida dele completamente, que tinha trazido amor, alegria e propósito de volta. Disse que queria passar o resto dos dias dele ao meu lado, construindo uma família com meus filhos, criando memórias felizes. Perguntou se eu aceitava me casar com ele. Eu nem consegui falar de tanto que estava chorando, só balancei a cabeça que sim, enquanto ele colocava o anel no meu dedo. O casamento foi 6 meses depois, numa cerimônia linda na própria fazenda. Convidamos poucas pessoas, só família próxima e amigos verdadeiros. Muita gente que costumava falar mal da gente não foi convidada e, sinceramente, não fizeram falta. A Júlia foi minha dama de honra e o Miguel foi o pajem. Meu irmão me levou até o altar, já que meu pai não estava mais vivo para fazer isso. Quando vi o Henrique ali esperando por mim com aquele sorriso que eu tinha aprendido a amar tanto, soube que estava tomando a decisão certa. Casamos num fim de tarde de primavera, com o sol se pondo atrás de nós, pintando o céu de laranja e rosa. Foi o dia mais feliz da minha vida desde que perdi o Roberto. E eu sabia, lá do fundo do coração, que ele estava ali em espírito, feliz por mim, abençoando aquele recomeço. Os primeiros meses de casada foram de adaptação e descobertas. Nos mudamos para a casa principal da fazenda, a casa que eu tinha limpado tantas vezes como empregada, e agora era minha casa também. Foi estranho no começo, sentar à mesa de jantar não para servir, mas para ser servida. Ver a Rosa me tratando como patroa quando antes éramos colegas. Mas a Rosa foi incrível, me ajudou muito nessa transição. Me ensinou os protocolos da casa, como lidar com fornecedores, como organizar eventos. Nos tornamos amigas de verdade, e ela foi uma das poucas pessoas que sempre acreditou na sinceridade dos meus sentimentos pelo Henrique. As crianças ganharam quartos enormes, com tudo que podiam sonhar. A Júlia montou um ateliê de desenho no quarto dela, com mesa profissional, materiais de arte caros. O Miguel ganhou um quarto temático de super-heróis que ele escolheu cada detalhe. Mas a mudança de vida também trouxe desafios que eu não esperava. De repente, eu era a esposa de um dos homens mais ricos da região. E isso vinha com expectativas sociais que eu não sabia como cumprir. Tinha jantares de negócios, onde eu precisava conversar com empresários e suas esposas sobre assuntos que não entendia. Tinha eventos beneficentes, onde eu precisava usar vestidos caros e sorrir para pessoas que me olhavam com desdém, porque sabiam de onde eu vinha. Tinha reuniões do Conselho de Administração, onde, apesar de não ter voto, eu estava presente como esposa do presidente. Tudo isso era intimidador para alguém que, há poucos anos, estava preocupada apenas em conseguir comida para os filhos. O Henrique percebeu minha dificuldade e foi paciente, me ensinou aos poucos, nunca me fez sentir inferior ou incapaz. Ele também me incentivou a continuar estudando. Comecei uma faculdade de administração, agora com tempo e recursos para me dedicar de verdade aos estudos. Foi desafiador conciliar a faculdade com as responsabilidades de esposa e mãe, mas eu estava determinada. Queria provar para mim mesma e para o mundo que não era só a mulher que tinha dado sorte de casar com um rico, que tinha substância própria, capacidade própria. Estudava até tarde da noite, fazia todos os trabalhos com dedicação, tirava notas excelentes. Os professores ficavam impressionados com minha determinação, especialmente quando descobriam minha história. Alguns me pediam para dar palestras motivacionais para outros alunos, contando minha trajetória de superação. No começo eu ficava sem graça, mas o Henrique me encorajou a aceitar, dizendo que minha história podia inspirar outras pessoas. Durante esse tempo, também comecei a me envolver com trabalhos sociais. Lembrava de como tinha sido duro não ter para onde ir, não ter o que comer, e queria ajudar outras pessoas nessa situação. Junto com o Henrique, criamos um projeto social que oferecia capacitação profissional e apoio para viúvas em situação de vulnerabilidade.
Montamos um centro de treinamento na cidade, com cursos gratuitos de diversas áreas, creche para as crianças enquanto as mães estudavam, apoio psicológico, orientação jurídica para conseguir pensões e benefícios. Foi emocionante ver aquele projeto sair do papel e começar a funcionar. A primeira turma tinha 20 mulheres, todas com histórias parecidas com a minha. Quando vi aquelas mulheres recebendo seus certificados depois de 3 meses de curso, chorando de felicidade, porque agora tinham uma chance de recomeçar, senti que tinha encontrado o meu propósito. O projeto cresceu rápido. Em 1 ano já tínhamos atendido mais de 100 mulheres, muitas delas já empregadas, reconstruindo suas vidas. As histórias que eu ouvia eram de partir o coração, mas também de uma força incrível. Mulheres que tinham perdido tudo, mas não tinham perdido a vontade de lutar pelos filhos, de dar a volta por cima. Cada formatura era uma festa, com as crianças presentes, as famílias comemorando. O Henrique ia em todas. Fazia questão de apertar a mão de cada formanda, de parabenizar pelo esforço. Via nele o mesmo brilho no olhar que ele tinha quando me ajudou pela primeira vez. Acho que ajudar os outros tinha se tornado tão importante para ele quanto era para mim. Era nossa forma de retribuir, de dar sentido à fortuna que ele tinha. 3 anos depois do casamento, descobri que estava grávida. Foi uma surpresa enorme, porque eu já tinha 38 anos e nem estava tentando. Quando fiz o teste e vi aquelas 2 linhas, não conseguia acreditar. Fiquei horas olhando para aquele pedacinho de plástico, processando a informação. Quando contei para o Henrique, ele ficou em choque primeiro, depois eufórico. Nunca tinha tido filhos com a Beatriz porque ela descobriu que não podia engravidar, e ele tinha se conformado com a ideia de nunca ser pai biológico. Agora, aos 45 anos, ia realizar esse sonho. A felicidade dele era tão genuína, tão pura, que me fez ter certeza de que aquele bebê seria muito amado. Contamos para a Júlia e o Miguel, que ficaram empolgados com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. A gravidez foi tranquila, sem complicações. O Henrique me cercou de cuidados, médicos particulares, nutricionista, fisioterapeuta, tudo do melhor. Mas mesmo com todo esse conforto, eu não esquecia de onde tinha vindo. Continuei trabalhando no projeto social até o 6º mês, quando o médico pediu para eu desacelerar. Continuei estudando na faculdade, determinada a me formar antes do bebê nascer. E consegui. Me formei em administração grávida de 8 meses, subindo no palco com aquela barriga enorme para receber meu diploma. O Henrique estava na plateia com as crianças, aplaudindo de pé, tirando fotos, chorando de orgulho. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida, porque representava tudo o que eu tinha conquistado através de trabalho duro e determinação. Nossa filha nasceu numa manhã de abril pesando 3,5 kg, perfeita e saudável. Demos o nome de Beatriz, em homenagem à primeira esposa do Henrique. Muita gente achou estranho, mas para nós fazia todo sentido. A Beatriz tinha sido uma mulher incrível, que tinha marcado a vida do Henrique profundamente, e honrar a memória dela dessa forma parecia certo. Quando segurei minha filhinha nos braços pela primeira vez, olhei para o Henrique ao meu lado e para a Júlia e o Miguel que tinham vindo conhecer a irmã, e senti uma gratidão tão grande que meu peito doeu. Aquela era minha família, improvável e imperfeita, mas real e cheia de amor. Lembrei daquela mulher desesperada que invadiu uma fazenda para roubar laranjas, e mal consegui acreditar que era a mesma pessoa. Os anos seguintes foram de equilíbrio e felicidade. A pequena Beatriz cresceu cercada de amor, com 2 irmãos mais velhos que a adoravam e a protegiam. A Júlia terminou o ensino médio com honras e passou em arquitetura numa das melhores universidades de São Paulo. O Miguel descobriu talento para a música e começou a tocar violão, sonhando em ser músico profissional. Eu me tornei diretora do projeto social que tínhamos criado, que agora atendia mais de 500 mulheres por ano. O Henrique continuou tocando seus negócios, mas com mais equilíbrio, dedicando mais tempo à família. Viajávamos juntos. Fazíamos programas simples como ir ao cinema ou tomar sorvete. Aproveitávamos cada momento. A saúde dele estava estável desde a cirurgia,
e os médicos diziam que os cuidados que ele tinha tomado tinham prolongado significativamente sua expectativa de vida. Mas a vida tem um jeito de nos lembrar que nada é permanente. Numa terça-feira comum, o Henrique desmaiou no escritório. Levaram ele às pressas para o hospital e os médicos descobriram que tinha um novo problema cardíaco, uma complicação da condição anterior. Disseram que ele precisaria de outra cirurgia, mais arriscada que a primeira, porque o coração já estava comprometido. Senti o mundo desabar de novo, aquele medo de perder alguém que amo voltando com força total. Mas dessa vez eu não estava sozinha. Tinha meus filhos, minha filha pequena, uma rede de apoio, recursos, força que eu não tinha antes. E mais importante, tinha fé. Fé de que a gente tinha passado por coisas piores e sobrevivido, de que o amor era mais forte que qualquer adversidade. A segunda cirurgia do Henrique foi ainda mais delicada que a primeira. Dessa vez, ele estava mais fraco, o corpo mais desgastado, e os riscos eram significativamente maiores. Os médicos foram honestos comigo. Disseram que as chances eram de 50%, que eu precisava estar preparada para qualquer resultado. Passei a noite antes da cirurgia, ao lado dele no quarto do hospital, os dois acordados, conversando sobre tudo e sobre nada. Ele segurou minha mão e disse que não tinha medo de morrer, que tinha vivido mais nos últimos anos comigo do que em toda a sua vida antes. Disse que se algo acontecesse, eu precisava prometer que ia continuar forte, que ia cuidar das crianças, que ia continuar o trabalho social que tínhamos começado juntos. Fiz a promessa com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas disse também que não ia aceitar aquela conversa de despedida, que ele ia sobreviver porque tinha muito ainda para viver. A cirurgia durou 14 horas. 14 horas de agonia, rezando, andando de um lado para o outro na sala de espera, segurando as mãos da Júlia e do Miguel que tinham vindo ficar comigo. A pequena Beatriz estava com a Rosa na fazenda, ainda muito nova para entender o que estava acontecendo. Meu irmão também veio, junto com alguns amigos verdadeiros que fizemos ao longo dos anos. Toda aquela gente ali, esperando, torcendo, mostrando que a gente tinha construído uma vida que importava para outras pessoas. Quando o cirurgião finalmente saiu, eu já estava mentalmente preparada para qualquer notícia. Mas ele veio com um sorriso cansado no rosto e disse que tinha conseguido, que a cirurgia tinha sido um sucesso. O alívio foi tão grande que desabei nos braços da Júlia e chorei como uma criança. A recuperação dessa vez foi mais lenta e difícil. O Henrique ficou 3 semanas no hospital, teve algumas complicações pelo caminho, momentos em que achamos que íamos perdê-lo. Mas ele lutou com toda a força que tinha, porque dizia que não estava pronto para me deixar ainda. Quando finalmente recebeu alta, voltou para casa num estado frágil, precisando de cuidados constantes. Contratamos uma enfermeira para ajudar, mas eu fazia questão de estar presente em tudo. Administrava os remédios, ajudava com os exercícios de fisioterapia, preparava as refeições especiais que ele precisava. A Júlia assumiu mais responsabilidades com a Beatriz, e o Miguel ajudava no que podia. Viramos uma equipe, todos trabalhando juntos para cuidar do homem que amávamos. Aos poucos, o Henrique foi recuperando as forças. Levou 6 meses até ele estar perto do normal de novo, mas nunca voltou a ser exatamente como antes. Tinha limitações agora, não podia fazer esforço físico, precisava de mais descanso, vivia com uma lista de remédios que tomava religiosamente. Mas estava vivo, estava conosco, e isso era tudo o que importava. Ele brincava dizendo que eu tinha se tornado sua guardiã pessoal, sempre de olho nele, não deixando ele fazer nada que pudesse ser perigoso. E era verdade, eu tinha ficado super protetora depois de quase perdê-lo. Mas ele entendia, porque sabia que era meu jeito de demonstrar amor, de lidar com o medo de ficar viúva pela segunda vez. Durante a recuperação dele, tive que assumir mais responsabilidades na empresa e no projeto social. Foi desafiador, mas descobri que era mais capaz do que imaginava. Os anos de estudo e trabalho tinham me preparado melhor do que eu pensava. Tomei decisões importantes, liderei reuniões, representei a empresa em eventos. No começo, as pessoas duvidavam, ainda me viam como a ex-faxineira que tinha dado sorte. Mas fui provando meu valor, mostrando que entendia do negócio
que tinha visão estratégica. Ganhei respeito, não por ser esposa do dono, mas por competência própria. Quando o Henrique voltou ao trabalho em meio período, encontrou a empresa funcionando perfeitamente. Às vezes até melhor que antes. Ele ficou orgulhoso. Disse que eu tinha superado todas as expectativas. O projeto social também cresceu sob minha liderança. Conseguimos parceria com a prefeitura para expandir o atendimento. Abrimos mais uma unidade em outra cidade. Começamos a oferecer cursos mais avançados. Já tínhamos ajudado mais de 1000 mulheres a reconstruírem suas vidas. Cada história de sucesso me emocionava. Me lembrava de por que aquele trabalho era tão importante. Tinha mulheres que chegavam quebradas, sem esperança, achando que nunca iam conseguir sair do buraco. E saíam de lá transformadas, confiantes, com emprego, com planos para o futuro. Era gratificante de um jeito que dinheiro nenhum podia comprar. O Henrique dizia que eu tinha encontrado minha vocação, e ele estava certo. Ajudar outras mulheres me completava de uma forma que nada mais conseguia. A Júlia se formou em arquitetura e começou a trabalhar num escritório renomado. Mas seu sonho mesmo era fazer projetos de habitação popular, criar casas bonitas e funcionais para famílias de baixa renda. Começou a desenvolver projetos voluntários para o nosso projeto social, desenhando pequenas casas que podiam ser construídas com baixo custo. Era linda de ver. Minha filha, usando o talento dela para ajudar pessoas como nós tínhamos sido. O Miguel se tornou um músico talentoso. Tocava em bares e eventos. Estava começando a fazer nome no cenário local. Era diferente do que eu tinha imaginado para ele, mas via que era feliz fazendo música, e isso era o que importava. A pequena Beatriz crescia esperta e curiosa. Com 5 anos já sabia ler e adorava livros. Dizia que queria ser médica quando crescesse, para cuidar de pessoas como os médicos tinham cuidado do papai. Numa tarde tranquila de domingo, eu e o Henrique estávamos sentados na varanda da casa, vendo a Beatriz brincar no jardim. Ele segurou minha mão e disse que queria me agradecer por tudo. Agradeceu por eu ter invadido a fazenda dele naquele dia, por ter aceitado a ajuda dele, por ter dado uma chance ao amor de novo. Disse que os anos que passou comigo foram os melhores da vida dele, que eu tinha transformado uma existência vazia em algo significativo. Respondi que era eu quem devia agradecer, que ele tinha me salvado quando eu não tinha mais nada, que tinha me dado não só recursos materiais, mas também amor, respeito e a chance de me tornar a melhor versão de mim mesma. A gente ficou ali, de mãos dadas, vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja, exatamente da cor daquelas laranjas que mudaram minha vida. Mas a vida, como eu tinha aprendido dolorosamente, não dá garantias. 5 anos depois da segunda cirurgia, numa manhã de inverno, o Henrique não acordou. Foi tranquilo, sem dor, dormindo ao meu lado. Os médicos disseram que foi o coração, que simplesmente parou durante a noite. Disseram que foi uma bênção, que ele não sofreu. Mas para mim não tinha nada de bênção. Era dor, era perda, era ter que dizer adeus ao homem que eu amava pela segunda vez na vida. A diferença era que dessa vez eu estava preparada de certa forma. Tinha recursos emocionais e financeiros para lidar com a situação. Tinha filhos mais velhos que podiam me apoiar. Mas doía do mesmo jeito, aquele buraco no peito, aquela sensação de que uma parte de mim tinha ido embora junto com ele. O funeral foi enorme, com centenas de pessoas, funcionários da empresa, parceiros de negócios, amigos e principalmente as mulheres do projeto social. Tantas mulheres que ele tinha ajudado através do nosso trabalho vieram se despedir, trazendo flores, cartões, lágrimas. Elas entendiam o que a gente estava passando porque muitas tinham perdido maridos também. Foi reconfortante, de certa forma, ver que a vida que a gente construiu juntos tinha tocado tanta gente. Na hora de fechar o caixão, coloquei minha mão sobre a dele uma última vez e sussurrei um obrigado. Obrigado por ter me visto quando eu estava invisível. Obrigado por ter me amado quando eu achava que nunca seria amada de novo. Obrigado por ter sido pai para meus filhos e ter me dado mais uma filha linda. Obrigado por tudo. Os meses depois da morte do Henrique foram de adaptação a uma nova realidade. Eu era viúva pela segunda vez,
mas agora em circunstâncias completamente diferentes. Não estava desamparada, sem recursos, sem saber como alimentar os filhos. Tinha uma casa, tinha dinheiro, tinha uma carreira estabelecida, tinha apoio. Mas tinha também uma dor profunda que dinheiro nenhum podia curar. Acordava de madrugada e estendia a mão para o lado da cama onde ele dormia, esquecendo por alguns segundos que ele não estava mais ali. Via alguma coisa engraçada e pensava em contar para ele antes de me lembrar que não podia mais. Era um processo de luto diferente do que tinha vivido com o Roberto, mas não menos doloroso. Chorava escondida para não preocupar as crianças, principalmente a Beatriz, que tinha apenas 7 anos e ainda estava processando a perda do pai. Mas a vida continuava e eu tinha responsabilidades. A empresa precisava de direção, o projeto social precisava de liderança, meus filhos precisavam de mim. Assumi o controle da empresa oficialmente, coisa que o Henrique tinha planejado através do testamento. Muitos conselheiros duvidaram da minha capacidade, achavam que eu devia vender as ações e viver de renda. Mas eu não tinha construído tudo aquilo para desistir agora. Provei que estava à altura do desafio, tomando decisões estratégicas, expandindo negócios, mantendo a empresa lucrativa. Em 2 anos tinha silenciado todos os críticos. A empresa estava melhor do que nunca e eu tinha me estabelecido como uma empresária respeitável por mérito próprio, não apenas como a viúva de um homem rico. O projeto social se tornou minha paixão principal. Usei parte da herança do Henrique para expandi-lo significativamente. Abrimos unidades em 5 cidades diferentes. Começamos a oferecer não só cursos, mas também microcrédito para as mulheres iniciarem pequenos negócios. Criamos uma rede de apoio com psicólogos e assistentes sociais. Batizamos o projeto de Instituto Beatriz Henrique, em homenagem aos 2 que tinham marcado tanto a vida dele e a minha. Em 5 anos, já tínhamos impactado a vida de mais de 5.000 mulheres. Recebi prêmios de organizações sociais, fui convidada para dar palestras em universidades. Minha história virou caso de estudo em cursos de empreendedorismo social. Mas nada disso subia à minha cabeça. Eu lembrava sempre de onde tinha vindo, daquela mulher desesperada roubando laranjas. A Júlia realizou o sonho dela de trabalhar com habitação popular. Fundou seu próprio escritório de arquitetura, focado em projetos sociais, criando casas lindas e funcionais que custavam menos de R$100 mil para construir. Trabalhou em parceria com o nosso instituto, desenhando as casas que dávamos para as mulheres mais necessitadas, através de um programa novo que criamos. Ver minha filha usando o talento dela para ajudar os outros me enchia de orgulho, de um jeito que não consigo explicar. O Miguel se tornou um músico reconhecido. Lançou um álbum que fez sucesso razoável. Tocava em shows pelo país inteiro. Nas letras das músicas dele, sempre tinha referências à nossa história, à superação, ao amor que une as famílias. A Beatriz cresceu linda e inteligente, realmente decidida a ser médica. Estava indo muito bem na escola, sempre as melhores notas, participando de Olimpíadas de Ciências. 10 anos depois da morte do Henrique, eu estava com 50 anos. Uma mulher completamente diferente daquela que invadiu a fazenda Santa Helena. Comandava uma empresa de agronegócio bem-sucedida, dirigia um instituto social que tinha ajudado milhares de mulheres, tinha criado 3 filhos maravilhosos que eram pessoas de bem. Mas mais importante que tudo isso, tinha encontrado paz. Paz com meu passado, paz com minhas escolhas, paz com as perdas que sofri. Entendi agora que a vida é feita de ciclos, de perdas e ganhos, de momentos ruins que nos preparam para os momentos bons. O Roberto tinha sido meu primeiro amor, o pai dos meus filhos mais velhos, o companheiro da juventude. O Henrique tinha sido meu salvador, meu segundo amor, o homem que me mostrou que era possível recomeçar. Os 2 tinham sido fundamentais na minha jornada, e eu honrava a memória de ambos todos os dias. Numa tarde, eu estava visitando uma das unidades do instituto numa cidade do interior. Uma mulher jovem, magra, com roupas gastas e olhos desesperados, me procurou. Disse que tinha ouvido falar do projeto, que era viúva, tinha 2 filhos, tinha perdido a casa, não tinha onde morar nem o que comer. Estava ali pedindo uma chance, qualquer chance de recomeçar.
Olhei para aquela mulher e vi a mim mesma 20 anos atrás. O mesmo desespero, a mesma determinação, a mesma força escondida sob a aparência fragilizada. Segurei as mãos dela e disse que ia ajudar, que ela tinha chegado ao lugar certo. Vi as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, o alívio tomando conta, e senti que minha jornada tinha valido a pena. Cada mulher que eu ajudava era uma forma de retribuir a ajuda que recebi, de passar adiante o milagre que aconteceu na minha vida. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto e pensei em tudo que tinha vivido. Das profundezas do desespero ao topo da realização, da fome à fartura, da invisibilidade ao reconhecimento. Mas o que mais importava não eram as conquistas materiais ou o status social. Era o fato de que tinha conseguido transformar minha dor em propósito, minha tragédia em missão de vida. Tinha honrado a memória do Roberto, criando filhos maravilhosos que ele ia estar orgulhoso. Tinha honrado a memória do Henrique, continuando o trabalho dele de ajudar os outros. E tinha honrado a mim mesma, não desistindo, não deixando as circunstâncias me definirem, lutando até conseguir não só sobreviver, mas prosperar. Adormeci naquela noite com um sorriso no rosto, sabendo que no dia seguinte ia acordar e continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Os anos continuaram passando e minha vida seguiu plena de significado. Participei ativamente da criação dos meus netos quando a Júlia teve filhos. Vi o Miguel se casar com uma moça linda que amava música tanto quanto ele. Acompanhei a Beatriz entrar na faculdade de medicina com bolsa integral por mérito. A empresa continuou crescendo. O Instituto Social alcançou a marca de 10.000 mulheres atendidas. Recebi títulos de cidadã honorária em várias cidades. Fui homenageada em eventos. Minha história foi contada em livros e documentários. Mas nada disso importava tanto quanto sentar na varanda da fazenda, no mesmo lugar onde o Henrique me propôs casamento, e sentir gratidão por estar viva, por ter sobrevivido, por ter transformado. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente a mão de Deus em cada passo da minha jornada. Vejo que não foi coincidência o Henrique estar na fazenda justamente no dia em que invadi. Vejo que não foi sorte ele ter um coração bondoso o suficiente para me ajudar. Vejo que cada momento difícil que passei me preparou para os desafios que viriam depois. Vejo que o Roberto me ensinou sobre amor verdadeiro e família, e o Henrique me ensinou sobre recomeços e propósito. Vejo que meus filhos são minha maior obra, mais importante que qualquer empresa ou instituto social. Vejo que a vida vale a pena ser vivida, mesmo quando parece que não há saída, mesmo quando a escuridão parece eterna. Porque sempre há esperança, sempre há uma possibilidade de recomeço. Sempre há alguém disposto a estender a mão se a gente tiver coragem de aceitar a ajuda. Minha história não é sobre uma faxineira que virou rica. É sobre uma mulher que foi quebrada e aprendeu a se reconstruir. É sobre perder tudo e descobrir que ainda há muito a ganhar. É sobre aceitar ajuda com dignidade e retribuir com generosidade. É sobre honrar os mortos vivendo plenamente. É sobre transformar dor em propósito, tragédia em missão, desespero em esperança. É sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre o poder transformador do amor, da compaixão e da bondade humana. E é sobre laranjas, aquelas laranjas que eu fui roubar numa tarde de desespero e que acabaram mudando completamente o rumo da minha vida. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse tido coragem de entrar naquela fazenda naquele dia. E então olho ao meu redor, vejo tudo que construí, todas as vidas que toquei, e agradeço por ter tido essa coragem. Porque foi ali, naquele ato desesperado, que minha verdadeira vida começou. E é assim que termina minha história, ou melhor, é assim que ela continua, porque enquanto eu tiver vida, continuarei fazendo a diferença. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir, por me dar a chance de compartilhar essa jornada que transformou completamente quem eu sou. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez se sinta sem saída, sem esperança. Talvez olhe para a sua vida e só veja a escuridão.
Eu estive exatamente nesse lugar. Estive tão no fundo que achei que nunca ia conseguir subir. Mas subi. E você também pode. Qual foi a última vez que você permitiu que alguém te ajudasse de verdade? Quando foi a última vez que você aceitou estender a mão mesmo com medo de ser rejeitado? A vida tem um jeito engraçado de colocar oportunidades na nossa frente justamente quando achamos que acabou tudo. Às vezes a salvação vem de onde menos esperamos. Às vezes, a pessoa que vai mudar nossa vida está logo ali, esperando que a gente tenha coragem de dar o primeiro passo. Eu poderia ter desistido naquele dia, poderia ter me entregado ao desespero, poderia ter escolhido não invadir aquela fazenda, mas escolhi lutar. E você, o que está escolhendo hoje? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se não tivesse medo? Que sonhos você perseguiria? Que vida você construiria? Porque o medo paralisa, mas a coragem liberta. E coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. É acordar todo dia e escolher continuar, mesmo quando tudo dói. É acreditar que você merece coisa melhor, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. É aceitar que você não controla tudo o que acontece com você, mas controla como reage ao que acontece. Então te pergunto de novo, o que você está escolhendo? Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você se identificou com alguma parte dela, faça alguma coisa com isso. Não deixe ser só mais uma história que você ouviu e esqueceu. Use como combustível para mudar sua própria vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar. Estenda a mão para alguém que está onde você já esteve, seja o Henrique na vida de alguém, ou seja a Clara, aquela pessoa que tem coragem de pedir ajuda mesmo quando é humilhante. Porque a gente não muda o mundo sozinho, a gente muda o mundo uma pessoa de cada vez, um ato de bondade de cada vez. E antes de você ir, quero te pedir uma coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa seu like. Não é só para ajudar o canal a crescer, mas porque eu tenho tantas outras histórias para contar. Histórias de superação, de esperança, de vidas que foram transformadas. E quanto mais gente assistir, mais vidas vamos tocar, mais pessoas vamos inspirar a não desistir. Você pode ser parte dessa corrente do bem. Comenta aqui embaixo qual parte da história mais tocou você, o que você sentiu ouvindo tudo isso. Vamos criar uma comunidade de pessoas que acreditam em recomeços, que acreditam em milagres, que acreditam no poder transformador do amor e da bondade. Na próxima semana tem vídeo novo, outra história real de alguém que estava no fundo do poço e conseguiu dar a volta por cima. Não perde, porque se tem uma coisa que essas histórias nos ensinam é que não importa quão escuro está agora, o sol sempre volta a nascer. Não importa quão difícil está, sempre há uma saída. Não importa quantas vezes você caiu, sempre pode levantar mais uma vez. E às vezes, como no meu caso, você cai num pé de laranja e levanta numa mansão. A vida é assim, cheia de surpresas, cheia de possibilidades, cheia de segundas chances. Basta você ter coragem de aceitar. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. E lembra, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita e mais merecedor de coisas boas do que o mundo te fez pensar. Não desiste. Sua história de transformação está apenas começando. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.